História de como a Arca da Aliança foi roubada. Esta é uma história real registrada na palavra de Deus sobre o dia em que a glória do Senhor foi retirada do meio de Israel e a Arca da Aliança foi tomada pelos inimigos. Nos dias do sacerdote Eli, Israel vivia uma grande crise espiritual. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias, eram sacerdotes, mas a Bíblia diz que eles não conheciam ao Senhor. Eles profanavam os sacrifícios, tomavam para si aquilo que pertencia a Deus e faziam o povo desprezar a oferta do Senhor. O pecado daqueles sacerdotes era grande diante do Senhor, e mesmo advertidos, eles não se arrependeram. Naquele tempo, Israel saiu para guerrear contra os filisteus e foi derrotado no campo de batalha. Diante da derrota, os líderes de Israel não buscaram arrependimento nem clamaram ao Senhor. Em vez disso, disseram que deveriam trazer de Siló a Arca da Aliança para que ela estivesse no meio do exército e os livrasse dos seus inimigos. Assim, a Arca do Senhor foi trazida por Hofni e Finéias, os dois sacerdotes que viviam em pecado. Quando a arca chegou ao acampamento, todo o Israel deu um grande grito, e o som foi tão forte que a terra estremeceu. Os filisteus ouviram o clamor e temeram, pois sabiam que a arca representava o Deus de Israel. Mesmo com medo, eles decidiram lutar. Naquele dia, os filisteus atacaram e Israel sofreu uma grande derrota. Muitos homens de Israel morreram, e os dois sacerdotes, Hofni e Finéias, também foram mortos. A arca de Deus foi tomada pelos filisteus. Quando o sacerdote Eli soube que a arca havia sido capturada, caiu da cadeira e morreu. A esposa de Finéias, ao ouvir a notícia, entrou em trabalho de parto e, antes de morrer, declarou que a glória de Israel havia sido embora, porque a arca de Deus tinha sido tomada. Os filisteus levaram a arca para a cidade de Asdod e a colocaram dentro do templo do seu deus, Dagon. Na manhã seguinte, quando entraram no templo, encontraram a imagem de Dagon caída, com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles levantaram a estátua e a colocaram novamente no seu lugar. No dia seguinte, quando voltaram, Dagon estava novamente caído diante da arca, e sua cabeça e suas mãos estavam quebradas. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre a cidade de Asdod. Os moradores foram feridos e uma praga se espalhou entre o povo. Diante disso, os filisteus decidiram levar a arca para a cidade de Gate, mas ali também o Senhor feriu o povo. Então a arca foi enviada para Ecrom, e a aflição aumentou ainda mais. Em todas as cidades por onde a arca passava, o juízo de Deus se manifestava, e houve grande clamor entre os filisteus. A arca do Senhor permaneceu na terra dos filisteus por 7 meses. Então eles reconheceram que não podiam permanecer com ela e decidiram devolvê-la. Prepararam uma oferta ao Deus de Israel, com figuras de ouro representando os tumores e os ratos que haviam causado destruição. Colocaram a arca sobre uma carroça nova, puxada por 2 vacas que nunca haviam sido usadas antes. Sem que ninguém as guiasse, as vacas seguiram diretamente pelo caminho que levava à cidade israelita de Bet-Semes. Quando os moradores de Bet-Semes viram a arca chegando, alegraram-se muito. Eles ofereceram sacrifícios ao Senhor e celebraram a volta da arca. Porém, alguns homens olharam para dentro da arca do Senhor, desrespeitando sua santidade, e Deus os feriu. O povo então temeu ao Senhor e reconheceu que a arca não poderia ser tratada de forma comum. Depois disso, a arca foi levada para a cidade de Kiriat Jearim, onde permaneceu guardada por muitos anos. Essa história mostra que a presença de Deus não pode ser usada como um objeto. Israel perdeu a arca por causa do pecado e da desobediência. Os filisteus sofreram porque tocaram naquilo que era santo. E Deus mostrou que sua glória não pertence aos homens, mas somente a Ele. Agora vou lhes contar uma história emocionante de como a arca da aliança foi parar na casa de Obed-edom. Houve um dia em que o rei Davi decidiu trazer a arca da aliança do Senhor para Jerusalém. A Bíblia diz: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Samuel 6:1. Eles foram buscar a arca que representava a presença do Deus vivo, e levaram a arca de Deus e a puseram sobre um carro novo,
e a levaram da casa de Abinadab. 2 Samuel 6:3. Mas algo terrível aconteceu no caminho. E quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. 2 Samuel 6:6. Então veio o juízo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. 2 Samuel 6:7. Davi ficou abalado e teve medo. E temeu Davi ao Senhor naquele dia. E disse: como virá a mim a arca do Senhor? 2 Samuel 6:9. Por isso Davi tomou uma decisão. E não quis Davi retirar a arca do Senhor para si, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. 2 Samuel 6:10. Foi assim que a arca entrou na casa de Obed-edom, e algo sobrenatural aconteceu naquele lugar. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou a Obed-edom e a toda a sua casa. 2 Samuel 6:11. A presença de Deus trouxe bênção, prosperidade e favor sobre tudo o que Obed-edom possuía. Então Davi recebeu a notícia. Então foi avisado ao rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. 2 Samuel 6:12. Quando Davi viu que a presença do Senhor trazia bênção, ele decidiu buscá-la novamente. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi com alegria. 2 Samuel 6:12. A casa que honra a presença de Deus nunca permanece a mesma. Assim como Obed-edom foi abençoado, todo lugar onde a presença do Senhor é recebida se torna um lugar de milagres.